Olá, galera. Foi pedido para eu falar sobre a raiz enésima aritmética. O que é a raiz enésima aritmética? É quando eu tenho uma raiz elevada a um índice n, onde o radicando a é igual a b. Se somente se b elevado a n é igual a a, onde o a tem que ser maior do que zero e o n maior do que 1, e também o n tem que ser igual a um número natural, ou seja, ele tem que ser positivo, um inteiro positivo. E o nosso b tem que ser maior do que zero. Então, o que consiste nisso? Vamos dar um exemplo numérico, para facilitar a nossa vida. Aqui eu tenho que é a raiz quadrada de um número n. O que é esse número de índice n? É quando esse n ele pode tomar qualquer valor maior do que 1. No caso aqui, o meu n vale 4, então é a raiz quarta de 16. Como que eu vou fazer isso? Eu vou decompor o 16, olha aqui. 16 fatores primos. Então, o primeiro fator primo que eu vou usar aqui é o 2. 16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 16 deu 2, 2, 2, 2, 2. Então, 1, 2, 3, 4. 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. Então, eu vou fazer o seguinte, olha aqui, reescrever raiz quarta de... Se 16 decomposto é 2 elevado a quarta, eu vou pôr 2 elevado a 4 no lugar do 16. Aí eu corto esse índice com esse expoente, porque ele é igual. Aí eu elimino a raiz, sobrou 2. Aí eu tenho agora aqui raiz cúbica, que é o 3, é o meu índice, que é o valor de n, de 125. Então, eu vou decompor 125 em valores primos. 125 não pode dividir por 2, porque ele não é par. Então, eu posso observar aqui que ele termina em 5, então eu posso dividir ele por 5. Então, o primeiro número que eu vou decompor aqui é 125 por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, 125 é o mesmo que 5 elevado a 3. Então, eu vou substituir aqui, ó, raiz cúbica de... No lugar do 125, eu vou pôr 5 elevado a 3. Aí eu corto o índice com esse expoente do meu radicando, tiro o 5 da raiz. Raiz cúbica de 125 é 5. Então, agora aqui eu tenho raiz quinta de 32. Então, eu vou decompor 32 fatores primos. O primeiro fator primo aqui, maior que 1, é o 2. Dá 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 número 2. Então, é 2 elevado a 5. Então, 32 é igual a 2 elevado a 5. Então, eu vou substituir aqui. Raiz quinta de... No lugar do 32, eu vou pôr 2 elevado a 5. Aí, eu corto o índice com o expoente do radicando e elimina a raiz. Então, raiz quinta de 32 é 2. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, raiz décima de 1024. Vamos decompor 1024. Aqui, ó, 1024 em fatores primos. Ele é par, então eu posso dividir por 2. Dá 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, eu só tenho o número 2, que vai ser minha base, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 elevado a 10. Então, 1024 é o mesmo que 2 elevado a 10. Então, no lugar do 1024 aqui na minha raiz, aqui, raiz décima de 1024. Então, eu vou fazer raiz décima de... No lugar do 1024, eu vou pôr 2 elevado a 10, que é o que eu decompus ali no cantinho. Então, eu vou cortar o índice com o expoente do radicando. O 2 sai da raiz. Então, raiz décima de 1024 é igual a 2. Então, a raiz enésima
aritmética é quando o n ele tem qualquer valor diferente, maior do que 1. E no caso, se for raiz, pode ser raiz quadrada também. Só que raiz quadrada, ela é um caso específico onde ele não aparece, não precisa aparecer o número no índice, que a gente só escreve aqui, né? Raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Não precisa para escrever o 2 aqui. Tirando a raiz quadrada, que é um caso à parte, todas as outras raízes a gente escreve no lugar do índice aqui. Então, a raiz enésima, quer dizer, é de qualquer n maior do que 1 inteiro pertencente aos reais. Isso que é a raiz enésima aritmética. Alô, brigadinho. Valeu, dá um like aí nos vídeos aí.